Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui então mais um vídeo explicativo. Hoje finalmente nós vamos conhecer melhor então a famosa fórmula de Bhaskara, tá? A gente já tem conversado bastante sobre essa equação esse método de resolução da equação do segundo grau, tá? Como eu sempre digo, eu espero que tu já tenha copiado o material que eu deixei anexo lá para ti, a importância de copiar, que isso também faz parte do teu entendimento, né? Então esse vídeo é para esclarecer as tuas ideias, clarear o teu entendimento com relação a esse conteúdo, certo? Bom, vamos lá então. Primeiramente eu quero te dizer que existem algumas maneiras de resolver uma equação do segundo grau. Quero repetir aqui algo que eu já te disse. Como é que eu sei que a equação é do segundo grau? Aqui tem a forma geral, porque o maior expoente nessa expressão é o número 2. Toda vez que o maior expoente na expressão for o número 2, é uma equação do segundo grau. Existem algumas formas, como eu estava te dizendo, de resolver uma equação do segundo grau. Deixei ali, se tu quiser pesquisar outros métodos na internet, fica à vontade, inclusive é bem interessante tu assistir a outros vídeos que vai te mostrar outras coisas que talvez tu não conheça, né? Mas aqui eu vou te mostrar então a fórmula de Bhaskara. Na verdade ela é a fórmula resolutiva, e Bhaskara foi um homem hindu. Eu deixei lá para te conhecê-lo um pouco melhor, pode pesquisar mais sobre ele também na internet. Ele foi um homem que contribuiu muito para o estudo da equação do segundo grau, porque a gente usa, como eu já comentei também, na matemática financeira, tudo que envolve esse formato aqui de construção, né? Depois lá no ensino médio tu vai estudar a parábola, que é esse formato aqui, né? Um gráfico que forma uma curva, né? Uma curva em C, então eu uso a equação do segundo grau, né? Então ele foi uma pessoa que contribuiu muito para o estudo da equação do segundo grau, e aqui no Brasil a gente então chama essa equação a qual ele colaborou de Bhaskara, chama pelo nome dele. Mas pelo que eu ouço falar, né, parece que fora do Brasil não é Bhaskara, é forma resolutiva, né? Mas enfim, vamos lá então. A fórmula resolutiva ou Bhaskara, então, é essa equação aqui, tá? Tu já sabe que uma equação do segundo grau completa, ela vai ter esse perfil aqui, né? A, B e C são os chamados coeficientes que representam números quaisquer. Então, a fórmula de Bhaskara, tu precisa reconhecer, que é um tipo de exercício que a gente já viu, esses coeficientes, porque tu vai usá-los aqui. Olha aqui, ó, a fórmula de Bhaskara, ela é menos B, que é esse cara que vai estar aqui junto com o X, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque tu já sabe, a equação do segundo grau vai te dar duas respostas, que é que eu chamo de duas raízes, né? Elas se geram a partir daqui, que a gente já viu também numa aula passada sobre isso aqui, né? Então, menos B mais ou menos raiz quadrada de B elevado ao quadrado, esse mesmo B aqui, menos 4 vezes A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, vezes C, que é o termo independente, tudo isso dividido por 2 vezes A, esse A aqui novamente. Então, tu já sabe que é fundamental tu conseguir identificar os coeficientes A, B e C, tá? Eu corrigi alguns exercícios, eu corrigi todos, na verdade, e eu sempre deixo a correção alguma mensagem, mas eu não tenho certeza se vocês têm acesso a essas mensagens, porque quando eu te mando mensagem, tu recebe um e-mail. Quando tu me manda mensagem, eu recebo um e-mail, né? Então, esteja atento aos teus e-mails, porque é por ali que tu vai receber as notificações quando qualquer professor te deixar uma mensagem lá no Classroom. Se tu não sabia, agora fica sabendo, tá? Continuando aqui então, essa é a forma geral. Não é difícil, é bem tranquilo, porque é um conhecimento que
Só tem que identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, substituir cada letra aqui, o A, o B e o C, pelo seu valor e calcular. Vai ser praticamente uma expressão numérica, certo? Tu vai ter que ficar atento ao quê? As regras de sinais, a raiz quadrada, potência, enfim. Só tem uma questão que eu quero te falar antes da gente começar a resolver os exemplos, tá? Que é isso aqui, ó. Essa expressão que está dentro da raiz quadrada, ela me diz algumas coisas, certo? Então, o que acontece? Há muito tempo começou a se chamar essa pequena expressão de discriminante. Discriminar é algo que a gente separa, né? E esse discriminante a gente representa por essa letra grega aqui, que é o delta. Tá? Então eu chamo isso aqui de delta. Então o delta representa a expressão que está dentro da raiz quadrada. E aí eu acabo usando essa expressão e a primeira coisa que eu resolvo depois de identificar os coeficientes A, B e C na minha equação é o delta. Eu vou te mostrar nos exemplos, vai ficar mais claro para ti. Por quê? Porque a partir do desenvolvimento do delta, eu consigo descobrir 3 coisas da minha equação do segundo grau. Ou eu vou ter 2 respostas diferentes, e aí vai ser aquela conta bem comprida, que tu vai fazer todo o passo a passo. Ou, isso se o delta for maior que zero. Ó, quando o delta é maior do que zero, ele vai te dar 2 respostas diferentes. Professora, como assim maior que zero? Imagina uma reta numérica. Ó, vou fazer aqui um esboço para ficar bem claro. Imagina aqui uma reta numérica, ó. O zero tá bem no meio. À direita do zero, os positivos, né? Infinito. E à esquerda do zero, os negativos. Certo? Então, quando um número ele é menor do que zero, quer dizer que ele é negativo, tá? Então, quando o delta é maior que zero, ele é positivo. Então, quando o delta for maior que zero, ou seja, positivo, ele vai te dar 2 respostas reais, tá? Quando o delta for igual a zero, isso eu te deixei toda a explicação lá no material que eu espero que tu tenha copiado. Quando o delta é igual a zero, qual é a raiz quadrada de zero? 0 vezes 0 é 0, 0 elevado ao quadrado é 0, então a raiz quadrada de 0 é 0. Então toda essa parte aqui da minha equação, ó, ela acaba não precisando, porque 1 milhão mais 0 vai ser 1 milhão, 5 mais 0 vai ser 5, entendeu? Então o zero ele é nulo, ele não faz diferença na minha vida. Então se aqui for 0, eu posso eliminar toda essa parte aqui da minha equação e usar só isso aqui, né? Isso quando o delta for igual a 0. E quando o delta for menor que 0, ó, menor do que 0, quer dizer então que o meu delta vai ser negativo. E aí, isso quer dizer que eu não vou ter solução. Eu esqueci de falar aqui, quando o delta é igual a 0, eu acabo tendo uma resposta só, ou posso entender que eu tenho 2 respostas iguais, né? E quando o delta é menor do que 0, não tem solução. Por quê? Porque o delta menor que 0, ó, menor que 0 quer dizer que ele vai ser negativo. E aí aqui eu vou ter a raiz quadrada de um número negativo, e como eu já expliquei bem na aula anterior também, não existe raiz quadrada de número negativo. Não vou reexplicar aqui. Se tu perdeu, volta na aula anterior, assiste ao vídeo anterior, tá? Então, professora, mas se eu quiser, eu posso usar toda essa fórmula aqui sempre de uma vez só? Sim. Eu, Monique, vou te falar bem sinceramente, eu gosto de calcular tudo junto, né? Mas existem muitas pessoas, inclusive a maioria, gosta de primeiro calcular o delta para depois ir para a equação. Tu pode ficar à vontade para escolher o que tu achar melhor, tá? Eu vou gravar um outro vídeo só resolvendo os exemplos, porque senão fica muito pesado, às vezes demora 2 dias para carregar no YouTube. É bem demorado, então eu vou encerrar esse e inicio um novo vídeo, tá bom?